agora entrando na questão da alimentação. Aí eu acho que a gente já consegue pensar também naqueles princípios que eu falei que aumentam a inteligência da pessoa no momento que ela entende. Então vamos lá, o primeiro princípio que a gente pode pensar é o princípio da densidade nutricional. Você, para ter um neurônio funcionante, você precisa de vitamina B1, B2, B3, B5. Complexo B. Complexo B Você precisa de todo o complexo B. B12. A B12 é muito você importante. precisa de ômega 3. Uhum. Você precisa principalmente de ômega 3. Ômega 3 é um nutriente que pode ampliar a longevidade. A gente não tem estudo controlado porque é impossível você fazer estudo controlado experimental com nutriente, porque você não tem como homogeneizar. As pessoas têm polimorfismo genético, têm níveis basais distintos, têm ingestas distintas. Mas a gente sabe, quando você pega um corte seccional, que um tabagista, quando você pega tabagistas, eles vivem tanto quanto pessoas. Tabagistas que tomam ômega 3 vivem tanto quanto não tabagistas com índices ômega 3 baixos. A gente tem muita evidência observacional sugerindo que uma ingesta alta de ômega 3 é capaz de aumentar, inclusive, a longevidade. Mas dentro desse ômega 3, Christian, a gente sabe que o ômega 3, DHA e o EPA, tá? Em geral, as fórmulas vêm metade. Mas a gente sabe que o DHA para o cérebro é muito mais importante que o EPA. Teoricamente. São frações... eu tenho uma visão um pouco crítica. Uhum. Os dois são importantes. Os dois são importantíssimos. A gente já vai ter um estudo longitudinal interessante em inglês que averiguaram o consumo de peixes pelas grávidas. E depois foram estudar a inteligência das crianças. Mas sabe como é que eles avaliaram o consumo de peixe? Pela dosagem sanguínea e no cordão umbilical de metilmercúrio. Porque quem come muito peixe tem maior exposição ao mercúrio. Quanto maior o mercúrio da mãe, maior a inteligência da criança. Não espera isso, né? Não, mas eu estou pensando aqui que eu ômega estudei 3... no Japão e as crianças são realmente um pouquinho fora da curva. Sim, uma vez eu entrei num restaurante japonês tradicional de São Paulo, onde só tinha um japonês, eu fiquei até meio assustado, que eu era o único ocidental e fui atendido pelo único ocidental da casa. E os japoneses, eles ficavam entre si. E eu fiquei barbarizado, porque chegou até a ser chocante para mim vendo as crianças comendo sashimi. Porque as crianças que comiam sashimi, que nem as nossas crianças comem docinho, pipoca. Exatamente. As crianças mandavam ver no sashimi. E a questão é que mercúrio é uma neurotoxina. É uma das piores neurotoxinas que existe. Eu acho que perde talvez para o chumbo. Uma das piores neurotoxinas que existe. Mas o ômega 3, populacionalmente, pelo menos na Inglaterra, suprime o risco do mercúrio. Mais que compensa. Entendi. Então a orientação é comer peixe. Agora, vamos lá. Não é só os poluentes orgânicos persistentes, também são bioacumulados em peixes. Então a questão é comer peixes com sabedoria. Eu como atum? Como. Pouco. Não como atum sempre. Geralmente eu recuso o atum. Peixe-espada? Peixe-espada tem muito mercúrio. Cação? Muito mercúrio. Agora, salmão. Sardinha, anchova, truta, são peixes com pouco mercúrio. Então, o melhor custo-benefício para você minimizar o consumo de mercúrio e aumentar o consumo de ômega 3 é consumir esses peixes. Principalmente peixes que vivem em águas frias. Como a gente viu, o ômega 3 ele é muito líquido. Quando o peixe está em uma água fria, ele tem um teor maior de ômega 3 para simplesmente ele não congelar. Exatamente. O ômega 3 está lá para ele não congelar, para as membranas deles manterem um alto funcionamento. Quanto mais frio, mais ômega 3. Ômega 3. Os nossos peixes não têm tanto ômega 3, porque os nossos mares não são tão frios, mas tem ômega 3. E quando você come peixe, você não tem só o ômega 3 da cápsula. Você também tem a fosfatidilcerina, você também tem a colina, tem todos aqueles outros nutrientes que são importantes para a eficiência neural. Salmão, anchova, truta, sardinha. Salmão, truta, sardinha são os mais comuns aqui. Infelizmente, o nosso salmão é frequentemente de cativeiro, né? Então ele não tem um perfil de gordura tão saudável. Então a sardinha é mais saudável. Sardinha é muito mais saudável. Truta também está sendo criada em cativeiro. A sardinha é o melhor. É sardinha, né? Agora, em lata tem um bisphenol A. Ainda assim, provavelmente é melhor você consumir a sardinha em lata que você não comer nenhuma sardinha. Com certeza. Por causa do ômega 3. A mais baratinha.
É melhor você comer a É sardinha. mais baratinho. A E popular. provavelmente ela é Exatamente. melhor. Eu ainda acho que recomendável a suplementação de ômega 3, inclusive para criança. Entende? Eu dou ômega 3 pro meu filho todo dia. Uma coisa legal de você suplementar ômega 3 em criança é que geralmente as nossas crianças. Meu filho parece um japonês. Ele come peixe. Ele adora. Porque ele foi criado no, Assim, no ômega 3. é. Então ele não rejeita Entendi o sabor. o sabor do O peixe. sabor do É. peixe. Então, você tem esses nutrientes. O ômega 3 é um, vitamina D é outro. Vitamina A é importante para neurocognição, porque é anabólica em qualquer célula do corpo humano. Zinco é importante, magnésio é importante. Então, todos esses nutrientes são importantes. Então, focar em densidade nutricional é a primeira coisa. Como é que você foca em densidade nutricional? Você tem X calorias para consumir durante o dia para não ficar obeso. Então, você não pode ultrapassar as calorias. Então, a pessoa tem que ter uma filosofia. Óbvio que as pessoas têm rotinas que às vezes saem da rotina, vai para uma festa familiar. Mas como uma filosofia básica de vida, para você realizar pelo menos 80%, você deve olhar cada prato de comida como um investimento em micronutrientes que vão melhorar a tua saúde cerebral. Então, por exemplo, a gema do ovo. Gema do ovo tem luteína, que é captada ativamente pelo lobo occipital, por áreas visuais do cérebro e da retina, e que age junto com o DHA na membrana do neurônio, melhorando a eficiência neural. A eficiência neural é importante para a inteligência. É o processador é eficiência neural, memória de trabalho é a memória RAM, né? Então vamos lá, luteína é importante para a eficiência neural. A gema do ovo tem colina, é a principal fonte de colina. Colina é importante para fosfatidilcolina, que vai para a membrana do neurônio, eficiência neural. Fosfatidilcolina também aumenta a exportação de gordura do fígado para o cérebro e impedindo a esteatose hepática, que também a disfunção metabólica leva à doença de Alzheimer. A coisa é muito ampla. A gente consegue ver sobre vários fatores. E a acetilcolina, a colina da gema do ovo é importante, por exemplo, para a produção de acetilcolina, que seria o neurotransmissor que é chave em circuitos relacionados à memória e aprendizado, a fixação, a raciocínio. A potência também, assim como a creatina é potência, a acetilcolina também é potência. Até a potência muscular, que começa lá no cérebro, né, nos motoneurônios, até a potência muscular ela é influenciada profundamente pela acetilcolina. Tem estudos mostrando, por exemplo, que o consumo de 2 a 3 gemas de ovo por dia, pode ser 2 gemas de ovo um dia, 3 no outro, está relacionado à melhora de cognição. Vamos lá, nós temos as vísceras, né, que foram esquecidas, né? Nós temos, além das vísceras, nós temos as folhas verdes escuras, nós temos os cogumelos, nós temos alguns superalimentos que são que na verdade são suplementos, mas que podem ser usados em alimentação, como levedura nutricional, pólen da abelha, as algas, como a espirulina, a clorela, são potências nutricionais que ajudam a dar essa densidade nutricional que ajuda a nutrir o neurônio. A gente pode pensar em mais princípios básicos. Vamos lá, um outro princípio básico que surge hoje é da autofagia, né? Que é o neurônio comendo a si mesmo e se reaproveitando, né? A autofagia é um fenômeno de medicina, de biologia celular, mas que está ganhando uma importância muito grande. Por quê? Assim como a gente tem um fígado para fazer o detox no nosso organismo, nós temos estruturas celulares que fazem esse detox. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer ela é acompanhada de acúmulo de determinadas proteínas. Então, você tem os emaranhados taus intracelulares e você tem o beta-amiloide extracelular. Na verdade, essas proteínas mal formadas, elas podem ser comidas pela célula e detoxificadas. Óbvio que você não vai conseguir curar um Alzheimer. Mas se você tiver uma pequena quantidade de tal e você promover a autofagia cerebral, você vai promover o tal. Vai diminuir aquele acúmulo. Exato. Você tem o exercício físico que induz a hipóxia, que induz a autofagia. Você tem também, por exemplo, jejum. Técnicas de jejum induzem a autofagia. Dieta cetogênica, além de ser bastante densa em nutrientes, se for bem feita, né? Ela é capaz também de potencializar, porque ela é uma imitadora de jejum e é capaz de potencializar estratégias que aumentam a autofagia. Essa autofagia. Exato. Consumo de fitoquímicos. Fitoquímicos, a gente precisa de quantidades bem pequenas. Então, resveratrol, quercetina, curcumina, todos esses fitoquímicos, sulforafano, todos esses fitoquímicos eles são potentes, potentes não, né? Potentes na célula, né? Eles são frágeis estimuladores de autofagia. E a autofagia é capaz justamente de melhorar esse detox neuronal, melhorar a eliminação. Essa limpeza. Quase todo mundo pode consumir, por exemplo, mirtilo ou açaí. Tá, que são as frutas vermelhas. Exato, que são ricas em fitoquímicos. E a gente não precisa de tanto fitoquímico assim. Inclusive, a gente está falando aqui dos fitoquímicos na alimentação, né? Não é